Eu vou fazer uma apresentação, né, do conteúdo aqui que arremata essas ideias do uso da crase, né? Na primeira aula nós tivemos as ideias onde a crase é necessária, né? Eu trouxe alguns macetes para a gente compreender como identificar se a crase é necessária nesses casos. E hoje a gente fala sobre os casos facultativos e os casos que são a crase é proibida, né? Então, a definição, só para lembrar, essa definição de crase, ela está num lugar em que a gente tem uma preposição, que é o a, né? Uma sequência do verbo que preposiciona esse complemento, né? E essa preposição é o a, seguida por um artigo feminino, também a. Então, o a craseado nada mais é do que a junção dessa preposição com artigo, sendo dois as. Então, a gente tem aí a craseado. Bom, como saber quando usar a crase é o tema que a gente está seguindo aqui, né? O primeiro tópico, ele fala a respeito de um caso bem específico, que é sobre duas palavras, a palavra casa e palavra terra, né? Esses dois substantivos, eles têm uma regra específica para eles. Essa regra diz que se esses nomes não forem especificados, se a gente fala de uma forma mais ampla, eles não ganham crase. Mas se a gente especifica, aí a crase é necessária. Os exemplos que eu trouxe aqui foi para ilustrar essa ideia de o que é específico e o que não. Volte a casa cedo. Nesse caso, ainda que a gente compreenda, né? Se eu te digo isso, você sabe que casa é essa que eu estou dizendo, mas na minha estrutura de frase não está especificado. Tem uma compreensão aí que é individual, né? Subjetiva. Quando nós especificamos na frase, volte à casa de seus pais cedo, casa de seus pais especifica que casa é essa. Então, nesse caso, a crase é necessária. Tá? Uma coisa assim que parece superficial, né, mas que tem uma relevância aí para a gente compreender. São dois casos só, casa e terra. Terra, isso também acontece. Eles chegaram à terra, né? Nesse caso não tem crase, já que a gente não está especificando que terra é essa. Mas se eu digo eles chegaram à terra prometida, eles chegaram à terra de seus ancestrais, nesse caso, nessa estrutura, nós temos o uso da crase obrigatório, já que foi especificado que terra é essa, a terra prometida, nesse exemplo que eu coloquei aqui. Tranquilinho? Tranquilinho. Bom, aquela era uma última regra que eu quis colocar ali, porque ela está entre, né, o caso que é obrigatório, o caso facultativo, mas não é nenhum e nem outro, né? É um caso específico. Agora a gente começa a falar sobre esses casos que são facultativos. Eles não são obrigatórios, eles são optativos, né? Então nós podemos usar a crase ou não nesses casos. Bom, antes de pronomes possessivos femininos, aqui já vale uma pontuação que vai vir mais para o final. Antes de pronomes, nós não utilizamos a crase, tá? Então, no caso, a Vossa Excelência não tem crase. A Excelentíssima tal, não tem crase, porque são pronomes, né? Exceto 3 casos de pronomes que permitem que você use a crase. É dona, senhora e senhorita. Nesses 3 casos, eles permitem o uso da crase. É meio que facultativo, mas ele é permitido. Mas nesse caso aqui, dos pronomes possessivos femininos, nós temos 3 pronomes possessivos femininos, minha, sua e tua. Nesses casos aqui, a crase é completamente facultativa. Você pode utilizar ou não. Por isso eu já coloquei esse símbolo aqui, inclusive validando as duas frases. Ela se referiu à minha mãe, ela se referiu à minha mãe, né? Não tem troca sonora nenhuma, mas na grafia aí, né, das frases, nós podemos observar aí a crase optativa, né? Num segundo caso, em que a crase é facultativa, nós temos nomes de mulheres.
Então, antes de nomes de mulheres, podemos ou não. Eu me referia a Cláudia. Eu me referia a Cláudia. Mas também tem esse mesmo caso. Se esse nome de mulher vier na frase especificado, a crase já se torna obrigatória. Então, eu me referia a Cláudia, sua irmã. Então, aqui, dentre as Cláudias... Mesmo caso do terra. Mesmo caso de terra e casa. Tá bom? Então, você pode entender dessa forma também, né? Assim, mesmo caso de terra, casa, nomes de mulheres, você tem, se é especificado, usa a crase, se não, não precisa usar a crase, não se usa a crase, né? Porque já que é facultativo, vale usar ou não vale usar. Chegamos no caso 3, que é a crase é facultativa depois da palavra até. Nós fomos até a enfermaria, nós fomos, todos, aí o exemplo que eu trago, todos os alunos foram até a escola. Também facultativo, você pode utilizar ou não, depois de até, o a com crase. E aí, beleza. Esses são os casos facultativos. Poucos, né? Tranquilo. Para quem viu aí regência, né? Um conteúdo bem mais decoreba. Então aqui tá tranquilo. Bom, onde nunca usamos a crase. Agora vamos falar dos casos que nós não podemos usar crase nunca. Aqui eu já trago como uma lista, tá? A gente pode pensar até em exemplos, mas o primeiro de todos vai contra a regra principal da crase, né? Que é ter uma sequência com substantivo feminino. Então, antes de palavras masculinas, a crase nunca vai acontecer. Porque, como eu tinha falado na aula anterior, inclusive, quando a gente faz a troca para o masculino, a gente tem a confirmação se há crase ou não. Principalmente naquele caso em que a gente tem uso do ao, né? Eu vou ao banheiro, eu vou à cozinha, né? Então esse a é craseado, já que quando a gente faz essa troca a gente percebe o uso do ao. Então a cozinha é craseado. Antes de verbos não faz nem sentido usar a craseado, né? Porque já que a crase ela é a junção da preposição com o artigo, a preposição vem de um verbo, o artigo vem antes do substantivo, então colocar uma crase antes de verbo é loucura, meu chapa. E também nunca podemos usar antes de expressões formadas por palavras repetidas. Essa regrinha, inclusive, ela pega o dia a dia. Oh, meu Deus, tem tanta coisa que a gente fala assim com palavras. Me dá mais exemplos, Lari. Dia a dia. Lado a lado. Lado a lado. Esses exemplos, né, de expressões formadas por palavras repetidas nunca ganha crase. Então, é um caso aí pra gente já entender que não tem. Antes de expressões que exprimem ideias de futuro ou distância. Então, esse daqui também é um caso importante, né? Nunca vai ter crase se você tem, por exemplo... deixa eu ver. Essa frase, por exemplo... eu me refiro à semana que vem. Ou então... Ou a 5 quilômetros de distância. Perfeito. Estamos a 5 quilômetros, não tem crase, né? Esses casos em que a gente pode falar sobre o futuro ou uma distância, não se pode usar a crase nunca. Bom, sobre dias da semana. Esse é um erro que às vezes as pessoas cometem, né? Mas não faz muito sentido na minha cabeça. Mas talvez possa fazer na cabeça de outros. Só que em dias da semana nós nunca vamos usar a crase. Por exemplo, de segunda a sábado. Não tem crase, né? Segunda, sexta, esporro da escola. Não tem. Não tem. Então aí a gente já vai saber escrever essa letra muito bem na hora aí. Porém, todavia, contudo, nós temos
o uso da crase obrigatório quando a gente fala sobre horas, né? Então, recuperando aí uma coisa que eu falei na última aula, mas que é importante, né, a gente lembrar sempre. Quando nós colocamos às 13 horas, né, nos encontramos às 15 horas, esse às, ele é craseado e ele sempre vai ser. Pode ser às 16 e assim vai. Mesmo que seja, né, a 1, se a gente fala assim, também vem a crase. Aqui, como eu tinha te falado, antes de pronomes, nós nunca vamos usar crase. Mas, quando nós temos o caso de dona, senhora e senhorita, é permitido. Essa encomenda foi feita à Dona Maria. Então, aqui podemos usar crase, mas esse documento remete à excelentíssima senhora, aí já não tem. Porque esses pronomes de tratamento, eles não podem apresentar crase antes deles, né? Eles não aceitam isso. Para a gente ter já em mente essa diferença entre o pronome e o sujeito, né? Nós temos pronomes do caso reto aí, que eu, você, né, tu, eu, tu, ele, ela, nós, vós, enfim, e assim vai, né, no português. Mas esses são específicos, né? Mas também podemos chamar de pronomes esses casos, excelentíssima senhora Larissa, por exemplo. É um pronome. Beleza? E o último caso em que a gente nunca usa a crase é antes de substantivos no plural, sem artigo feminino concordante. Aqui, o que eu estou falando é a respeito daquele tipo de frase em que nós temos uma compreensão e que é permitido esse uso discordante, né, entre o substantivo no plural. Por exemplo, naquele momento ele se referiu a pessoas de todas as classes. Ele se referiu a pessoas de todas as classes. Esse a não é craseado, porque você tem esse a como preposição, mas você tem a falta do artigo antes de pessoas. Você não tem as pessoas, você tem apenas pessoas. Se fosse um outro caso, por exemplo, ele se referiu às pessoas que estavam ali. Esse já é craseado, porque aí você tem a preposição a e o artigo as. Em união, coloca esse as craseado. Deu para entender?